Boa tarde a todos e a todas. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que é muito importante para os cirurgiões dentistas. Um são os pacientes portadores de anemia falciforme e o outro assunto é pacientes em uso de anticoagulantes orais. Em relação aos pacientes portadores de anemia falciforme, ela é uma doença de sangue, uma hemoglobinopatia, que prevalece prioritariamente na população negra. Eles são os mais atingidos, mas não quer dizer que a população de outras etnias não tenham a anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença não sangrante. Essa é a primeira questão que tem que ter muito claro. Ela não sangra. Ela tem algumas outras complicações, mas ela não sangra. Então não há necessidade de se preocupar com hemorragias. A grande preocupação é o processo cicatricial. A anemia falciforme ela é diagnosticada no Brasil com o teste do pezinho. Na fase 2 do teste do pezinho foi iniciado o diagnóstico de anemia falciforme. Isso foi um grande avanço das políticas públicas de saúde, porque se previne várias doenças com o teste do pezinho. E uma delas é a anemia falciforme. A diferença da hemoglobina da anemia falciforme é que ela, na sua alteração, ela tem a forma de uma foice. Por isso o nome falciforme. Por ela ter esse formato, ela vai ter mais dificuldade de se locomover nos vasos sanguíneos. A hemácia com o formato discoide, a morfologia discoide, ela circula livremente através do plasma na corrente sanguínea, o que não ocorre com as hemácias falciformes. Os pacientes, para terem a doença falciforme, obrigatoriamente o gene tem que ser do pai e da mãe. Se só um indivíduo transmitir o gene, se for portador do gene, ele não vai ter filhos com doença falciforme. Por que eu estou colocando essa questão? Essa questão porque no país existe uma situação extremamente machista. Vou relatar um caso de uma paciente essa semana que foi lá com anemia falciforme e a avó da criança, ela estava morando com a avó, disse que o pai não tinha a doença, que a doença era da família da mãe. Ou seja, a própria mulher também coloca essa questão machista nas doenças. E a doença falciforme é um gene do pai e um gene da mãe. Como que acontece para essa hemácia que tem o gene falciforme, essa alteração falciforme, ela ficar naquele formato? Acontece o seguinte: diminui o pH, diminui o oxigênio dentro dessa molécula, perda de oxigênio, há um aumento da temperatura, ocorre uma desoxigenação nessa molécula e ela sofre uma polimerização. Com isso, ela vai ter o aspecto, o formato falcêmico. E ele vai ter dois caminhos na circulação. Ou ela leva a uma hemólise, ou seja, ela rompe essa molécula, dando o aspecto amarelado de icterícia na pessoa. Ou ela pode seguir outro caminho. Ela não se romper, ir para a microcirculação, fazer uma vasoclusão, que leva a um infarto e uma necrose dessa área e pode levar a disfunções de órgãos nobres. Pulmão, coração, fígado, baço, rim. E isso
leva a crises dolorosas. Não somente essa vasoclusão em órgãos nobres, mas em qualquer parte do corpo. Quando nós formos atender um paciente com anemia falciforme, é muito importante a anamnese e o exame clínico de maneira geral. Por quê? Nós temos que estar atentos para alguns sinais das crises falcêmicas, como dores, febre, palidez em excesso, olhos ictéricos. Isso vai nos levar a uma maior segurança no tratamento, porque se ele tiver em crise de anemia falciforme, uma crise falcêmica, o tratamento odontológico não deve ser realizado. O tratamento só deve ser realizado em situações de crise falcêmica em emergências. Tratamento clínico e cirurgias, deve-se esperar passar a crise falcêmica para realizar o tratamento. Então, observar bem mucosa, ver se ele está com úlcera de perna, ver se está com edema de mão, ver se tem edema nos pés. Isso é muito importante. As manifestações clínicas da doença falciforme. Quais seriam essas manifestações clínicas? A doença falciforme pode levar a priapismo. O priapismo é a ereção de um membro, o pênis, sem necessidade de estímulo sexual. Ele não está tendo estímulo sexual nenhum, ele está tendo dor, na realidade, quando ele tem essa ereção, esse priapismo, que é uma manifestação da doença falciforme. Nessas situações, é muito importante a mulher cirurgiã dentista ou a acompanhante, a THD que estiver ali, ou outra profissional, mulher que estiver na sala, e esse menino ou esse homem estiver com seu membro ereto, ter clareza que ele não está tendo nenhuma ereção sexual. Ele está tendo uma disfunção funcional no seu órgão, tendo dor naquele momento. Então não precisa se preocupar com isso. 46% dos homens, em média, ficam impotentes antes dos 50 anos de idade por causa desses priapismos de repetição. Então é muito grave isso. A outra manifestação clínica da doença falciforme são úlceras de perna, que são úlceras que podem advir com uma simples picada de mosquito e extremamente dolorosa. Outra manifestação clínica da doença falciforme é o atraso da menarca nas meninas. Então essa é uma outra característica que tem que ser observada, que as meninas, na sua vaidade, as amiguinhas de colégio, elas já estão tendo a sua primeira menstruação, ela não vai ter, porque vai levar de 2 a 3 anos para ela ter a sua primeira menstruação. Os meninos também e as meninas vão diminuir a estatura e o baixo peso, que vai ser recuperado um pouco ao longo da vida. Qual a outra situação que também é muito importante nas manifestações clínicas da doença falciforme? São as alterações ósseas. Uma criança com essa mão, ela está em crise falcêmica, ou seja, as hemácias falciformes, as moléculas estão todas ali, não estão voltando na circulação. Essa mão está extremamente dolorida. A criança vai estar com febre, uma dor muito grande. Se você está fazendo uma orientação educacional para uma criança de como escovar os dentes, ou um jovem, e ele está tendo uma situação dessa, de dor nas extremidades, ou um adulto, há que se preocupar para fazer o controle químico da placa bacteriana, porque ele não vai ter condições de escovar os dentes. E tampouco ele vai estar dando importância nesse momento para fazer sua higiene oral, porque ele vai estar deprimido, ele vai estar triste por causa dessa dor. Então isso é importante para estar atento na hora de orientação. O pezinho. Se a criança tiver com o pé inchado ou o adulto com o pé inchado com dor,
Também é importante na hora da orientação, de escovação, de como proceder à higiene de maneira adequada, porque esse é um fator limitante para que ele fique em pé, para que ele deambule. Então é uma preocupação que se tem que ter com esses pacientes. Febre. Se você, na hora de pegar um paciente, sentou na cadeira, ou ao cumprimentá-lo ou chegar no consultório, você vê que a temperatura dele está elevada, muito provavelmente ele está tendo uma crise falcêmica. E nesse momento é importante o cirurgião dentista estar atento para encaminhá-lo imediatamente ao médico para fazer um tratamento. Porque a febre é sinal de crise falcêmica e pode levar a necrose óssea, pode levar a uma septicemia, pode levar a uma disfunção permanente de um órgão nobre. Então a febre tem que ser vista com olhos muito cuidadosos. Está com febre, encaminhe imediatamente ao médico. Priapismo, a gente já colocou. As crises álgicas. O que são crises álgicas? As crises álgicas são as dores que eles vão ter em várias partes do corpo. Na mão, nos pés, na perna, dor orofacial. E se está tendo crise álgica, crise de dor, é crise falciforme. Não se trata paciente em crise álgica. Espera passar isso. Ele tem a consulta agendada, ele conseguiu a consulta no posto de saúde, mas nesse dia ele está em crise álgica. Remarca essa consulta. Dá uma prioridade a esse paciente para que ele volte num dia que ele não esteja em crise álgica, para que ele possa ser tratado. Porque crise álgica significa hemácias em excesso, falciforme, circulando no organismo, que pode levar a trombose em extremidades ou trombose em órgãos, uma das causas. Crescimento e desenvolvimento. Esses pacientes, eles apresentam baixa estatura quando menores, eles têm estatura menor do que a média da idade deles, e o crescimento é mais lento. As manifestações orais da doença falciforme, quais são elas? Palidez de mucosa, hipomaturação de esmalte, dentículos calcificados na polpa, projeção maxilar, prognatismo mandibular. São manifestações da doença falciforme, várias outras. Atraso na erupção dental, as complicações orais da doença falciforme. Se nós pensarmos que o paciente falciforme ele tem menos oxigênio circulante, por isso as hemácias falciformes elas têm menos oxigênio e vai ter menos oxigênio circulante no sangue. Então a maior complicação oral que nós temos nesse paciente é osteomielite. Por que osteomielite? Ele tem osteomielite porque ele tem pouco aporte de oxigênio. E nós temos que saber que esses pacientes têm 100 vezes mais probabilidade de desenvolver osteomielite do que um paciente comum. E 29% desses pacientes ao longo da vida vão ter algum quadro de osteomielite. Não necessariamente na boca, mas vão ter algum quadro de osteomielite. A mandíbula ela apresenta o maior risco de osteomielite porque tem o menor aporte de suprimento sanguíneo. Isso devido ao quê? Devido ao tipo de ósseo que é mais compacto. Né? Essa diminuição do aporte sanguíneo ele vai levar a uma crise vasoclusiva, que vai levar a uma isquemia, que vai levar ou não a uma necrose do osso nessa área. Então, o crescimento bacteriano que vai ocorrer ali, que vai levar à osteomielite, ele pode ter duas vias de acesso.
uma via hematogênica, ou seja, através do sangue, e essa outra via pode ser através do espaço periodontal, ou se o dente já estiver comprometido e tiver uma cárie ampla com comprometimento, através do periápice. O que nós podemos ver isso, né? Que a osteomielite na mandíbula não necessariamente ela seja de origem dental. Ela pode ser por causa do osso necrosado. E a outra coisa, ela pode ter uma septicemia transitória e levar a uma necrose óssea. Neuropatia do nervo mandibular. O que é a neuropatia do nervo mandibular? É a perda da sensibilidade do nervo mandibular. Como que isso é causado? Uma crise falcêmica ela pode resultar numa anestesia permanente desse nervo, que pode durar por mais de 24 meses, ou seja, 2 anos, com a perda total dessa sensibilidade na área da mandíbula. E provavelmente isso se deveu a uma crise falcêmica que levou a uma isquemia no suprimento sanguíneo. E por que no nervo alveolar inferior? Por causa do tamanho, do calibre aonde está esse nervo, né? Ele passa por dentro de um osso e ali ele tem pouco aporte sanguíneo. E ela também pode ter uma neuropatia do nervo mentoniano. Nesse caso é extremamente doloroso. E ele volta normalmente com 18 meses, mas causa muita dor na mandíbula e também resulta na parestesia do lábio. Necrose pulpar assintomática. Se nós olhamos o dente como um órgão e nós vemos que a circulação é terminal na polpa, o que vai acontecer? O que pode acontecer e acontece? As moléculas falcêmicas, as hemácias falcêmicas, elas vão se depositar e vai ter uma vasoclusão que vai levar a uma trombose nessa polpa. Essa microcirculação, ela vai estar... não vai haver uma microcirculação com essa oclusão através dessas hemácias. E o que acontece isso? Será que é só em dente cariado? Não. Em dentes rígidos acontece isso. Pode levar a uma necrose pulpar num dente rígido, sem ter motivo, não tem trauma de oclusão, não tem nada. Ele vai ter uma necrose pulpar por causa dessa vasoclusão. E o que acontece? Quando nós formos ver a radiografia, dificulta-se o diagnóstico de uma necrose pulpar por causa do aspecto do osso. E isso vai levar a uma dificuldade de diagnóstico. Então, se nós vermos um osso de um paciente com anemia falciforme, o trabeculado é em forma de escada, ele tem a radiopacidade é menor, existe uma menor radiodensidade por causa da osteoporose, e na região do periápice é muito mais difícil de diagnosticar uma alteração oriunda de uma origem pulpar, por causa desse formato que o osso tem. E isso, o que vai levar? Vai levar a erros. Então, se a paciente relata dor em um dente, ele pode ter necrose pulpar. Dor orofacial. As pessoas com doença falciforme, elas apresentam um risco 9 vezes maior de ter dor orofacial do que as outras pessoas. Na região maxilofacial é mais frequente e de maior duração. Durante a crise falcêmica pode ocorrer uma vasoclusão na polpa e ele ter uma pulpite. Essa pulpite pode ser reversível ou não. Tudo vai depender da intensidade dessa vasoclusão, a duração dessa vasoclusão. Então ele pode ter uma pulpite transitória ou uma pulpite permanente. A pulpite permanente, lógico que vai fazer uma endodontia posterior, mas radiograficamente não vai ter absolutamente nada e pode não ter nenhuma alteração patológica no dente para ter essa pulpite.
Qual é a terapêutica que se usa nesses pacientes? A terapêutica é a mesma que se usa num paciente sem problema de anemia falciforme, mas tem alguns detalhes que nós temos que ter isso em vista. O paciente ele tem bacteriemia transitória, então todo paciente de anemia falciforme que tiver um procedimento invasivo, ele deve ser feita a antibiótico terapia profilática, desculpe. A antibiótico terapia profilática é a mesma indicada dentro da odontologia. Ou em qualquer antibiótico terapia profilática tem que ser feito assim. Só que acontece o seguinte, as crianças, quando diagnosticadas com anemia falciforme, elas ficam fazendo antibiótico terapia profilática médica. Então você não precisa fazer a antibiótico terapia profilática quando do atendimento no seu consultório, se ela já está fazendo. A antibiótico terapia terapêutica é a mesma que se faz normalmente em qualquer outro paciente, as doses preconizadas. Em relação aos anti-inflamatórios, pode ser usado diclofenaco sódico ou potássio. 50 mg dose adulto, 1 mg quilo-peso para criança. Dose, né? Quilo-peso dose para criança. Os analgésicos de pirona, paracetamol. A codeína em caso de muita dor. Os salicilatos devem ser evitados porque eles vão levar a induzir a antiagregação plaquetária e levar a acidose que pode induzir a crise falcêmica. Analgesia e anestesia. A anestesia ela deve ser dada de maneira convencional, mas a infusão lenta, não provocar isquemia. A dose, porque como ele tem menos oxigênio circulante no sangue, você dá menos dose do que é a preconizada para aquela pessoa. Então, com menos dose vai fazer efeito. Então, a menor quantidade de anestésico vai fazer um efeito nesse paciente. Então, se diminui um pouco a dose da anestesia. Existe uma controvérsia em usar com vasoconstrictor ou sem vasoconstrictor. Eu sempre uso com vasoconstrictor, desde que ela seja dada dentro da técnica, a dose um pouco menor do que a dose preconizada, e você obterá um silêncio operatório satisfatório para realizar seus procedimentos. Ortopedia funcional dos maxilares. Por que isso é importante? Porque quando diagnosticado precocemente as alterações ósseas, o trabalho melhor realizado é através da ortopedia funcional dos maxilares, não a ortodontia. Por que não a ortodontia e sim a ortopedia? Como ele está tendo uma alteração dental, ele está tendo um overjet, está tendo uma abertura, uma sobremordida, causada pela alteração óssea, a correção óssea vai ser melhor do que a correção dental, através da ortodontia. Você pode associar os dois, mas a ortopedia funcional dos maxilares, ela vai ter um melhor resultado do que a ortodontia, não tenha dúvida nenhuma disso. Agora nós vamos falar um pouco sobre pacientes em uso de anticoagulantes orais. Os pacientes em uso de anticoagulantes orais, como a população está envelhecendo, existe um maior número de pessoas usando anticoagulante oral. Nós vamos nos ater hoje à varfarina sódica, que é o mais comum, fornecido pelo Sistema Único de Saúde, e os pacientes usam em maior número. Uma pequena história: o anticoagulante oral, a varfarina, ela foi descoberta em 1900, que é um derivado cumarínico, em 1948, como um raticida potente, um remédio para matar ratos. E em 1951, um marinheiro americano tentou suicídio tomando esse derivado cumarínico, a varfarina. E ele não foi a óbito. Os médicos, os cientistas, os médicos começaram a estudar o caso, como que ele não foi a óbito. E 3 anos depois, a FDA passou a usar nos Estados Unidos como um anticoagulante oral.
Então a diferença, aquilo que a gente vê na farmacologia entre veneno e medicamento, ele é muito claro nessa situação. Ele é usado para matar ratos, mas ele é usado para salvar vidas. As indicações. Se indica o anticoagulante oral quando? Se indica anticoagular quando a pessoa usa uma válvula metálica no coração, quando ele tem fibrilação atrial, quando ele tem trombose, em outros casos também. Mas nesses 3 casos são os mais comuns, os mais corriqueiros no dia a dia. Então se usa o anticoagulante oral para quê? Para diminuir a possibilidade de formar trombos. E quais são as complicações desses anticoagulantes orais? As hemorragias, né? Mas, dentro do nível terapêutico para cada uma das patologias, nós podemos fazer as cirurgias tranquilamente. O anticoagulante de ação direta é a heparina. Nós não vamos falar sobre ela porque não é o dia a dia, né? Nós vamos falar sobre a varfarina sódica hoje. Mas é um anticoagulante de ação direta. Os anticoagulantes de ação indireta. Nós temos os derivados cumarínicos, entre eles a varfarina. Os antiagregantes plaquetários, dentre eles o ácido acetilsalicílico. E os trombolíticos, que é usado em ambiente hospitalar, que é para dissolver os trombos formados. Quais são os fatores de risco nos pacientes em uso de anticoagulante oral? Os fatores de risco nesses pacientes são as comorbidades que eles possam ter, doenças hepáticas, doenças renais. Eles podem... Aí nós vamos olhar os pacientes idosos. Esses pacientes eles são geralmente moradores solitários. Os riscos para esses pacientes é a alimentação. Ela tem que ser sempre equilibrada, porque tem alimentos que vão intensificar a ação do anticoagulante. Tem alimentos que vão intensificar a ação desses anticoagulantes. Tem alimentos que vão diminuir a eficácia desse anticoagulante. Então, um dos fatores de risco é o não controle periódico através do médico, que é ele que vai controlar essa dose do medicamento. Ele prescreve e ele controla. Se o paciente não faz o controle, é um fator de risco. Outro fator de risco são laboratórios que não fazem adequadamente o exame, porque os reagentes são de baixa qualidade. Isso é fator de risco. E quais são os fatores de risco bucal para esses pacientes dentro da odontologia? Os fatores de risco bucal para esses pacientes dentro da odontologia são os processos inflamatórios, que exacerbam o sangramento, os processos infecciosos, são bordos cortantes que podem levar a trauma e a laceração de mucosa, de tecido, de língua, que pode levar a sangramento. Outros fatores de risco bucal para esses pacientes são próteses mal adaptadas, próteses que ficam traumatizando ou próteses que ficam com excesso, levando a processo inflamatório crônico. Restaurações com excesso é fator de risco para esses pacientes. E qual é a melhor conduta que nós temos para esses pacientes? Porque nós, os dentistas, e eu também, que sou cirurgião dentista, temos medo de atender esses pacientes. Ele vai sangrar, nós não vamos controlar, o que vai acontecer? Qual que é a melhor conduta? Existe hoje uma certa unanimidade numa conduta, mas nós vamos levar a um questionamento das outras. Qual que é melhor? Manter o anticoagulante durante a cirurgia dentro do índice terapêutico. Suspender esse anticoagulante e o paciente fica sem usar anticoagulante.
Ou substituir a varfarina sódica pela heparina de baixo peso molecular, que é uma heparina que não há necessidade de internação, ela pode ser feita via submucosa em casa. O que fazer? Qual a melhor proposta? Então vamos ver o que acontece em cada uma dessas situações. Se nós mantivermos o anticoagulante, esse paciente vai estar compensado para o problema dele. Porque se suspender o anticoagulante, você descompensa esse paciente para o problema que ele tem. Se ele tem uma válvula metálica, você vai tornar esse sangue menos fluido, mais viscoso, pode levar a provocar um trombo. Se esse paciente tem um risco de trombose e você suspende o anticoagulante que ele usa para evitar a trombose, você vai levar a um risco de trombose. Ora, se eu suspendo o anticoagulante, eu estou levando o paciente a risco. Se eu mantenho esse paciente tomando o anticoagulante, eu evito esses riscos. Então, uma trombose num órgão nobre, uma trombose numa área do corpo importante, ou em qualquer lugar, uma trombose num braço, numa perna, sempre há, que é considerado não tanto risco quanto num órgão nobre. É sempre considerado algo desagradável, e é desagradável. Ou nós vamos substituir esse anticoagulante por uma heparina. Bom, nós temos um aumento de custo, uma alteração na terapêutica de rotina desse paciente. E uma coisa que acontece. Quando o paciente suspende o anticoagulante ou ele substitui o anticoagulante pela heparina, para se voltar ao índice terapêutico não é tão simples. São várias e várias consultas, vários e vários exames, para que o médico consiga ajustar novamente a dose desse anticoagulante para esse paciente. Então, qual que é a proposta? Né? A proposta é manter o anticoagulante. Por quê? Até um RNI de 3,5, esse paciente ele não vai sangrar. Por que ele não vai sangrar? Porque nós vamos fazer a cirurgia da maneira mais atraumática possível. Nós vamos remover os tecidos de granulação que tem ali. Nós fizemos um planejamento cirúrgico adequado, com radiografia, adequação do meio bucal anterior. E nós usamos medidas hemostáticas locais. Pode-se usar o conhecido de todos, o Hemostop, o Hemospon, o ácido tranexâmico de maneira tópica, não de maneira endógena, porque o ácido tranexâmico, de maneira endógena, ele diminui a fibrinólise e pode levar a um trombo. Então, esses pacientes não podem usar o ácido tranexâmico de maneira endógena, só de maneira tópica. Por quê? Com essas medidas hemostáticas locais, nós vamos obter sucesso na hemostasia, que é o que se deseja. E não vamos levar o paciente a risco de ter uma trombose. Nós diminuímos o custo também para o Sistema Único de Saúde, que são menos reconsultas, menos exames, menos medicamento. E para o paciente é muito importante que ele não tenha risco algum. Se houver um sangramento, fizemos todo o procedimento novamente de limpeza de cavidade, ressutura. Porque o que geralmente acontece num sangramento em paciente de uso com anticoagulante é resquício de tecido de granulação lá dentro, da loja cirúrgica, é espícula óssea que pode ter ficado lá dentro, esquílula óssea, comorbidades como doenças hepáticas, e aí aí é um agravante, plaquetopenia, associação do uso do anticoagulante com antiagregante plaquetário também é outra possibilidade de risco de sangramento. Mas é muito melhor
fazer uma cirurgia sem suspender o anticoagulante, manter esse anticoagulante de maneira rotineira na vida desse paciente, do que suspender ou substituir. É muito pouco tempo para dissecar as informações. Então, a proposta hoje foi tentar mostrar que é simples tratar esses pacientes com alguns cuidados. Eu agradeço a atenção de todos e estamos abertos às perguntas. Muito obrigado. Bom, pessoal, acho que não teve perguntas. Eu agradeço as palavras de carinho que tive aqui e quero desejar a todos, independente desse salário miserável que nós recebemos como cirurgiões dentistas na rede pública, mas eu quero desejar a todos um bom fim de ano, cabeça para frente, estamos aí na luta. Um grande abraço a todos.